Oi, boa tarde. Mais uma tarde de sábado, estou aqui com você. Então, é uma satisfação muito grande eu estar aqui, porque todos os sábados é muito especial para mim, certo? A gente trabalha muito, estudando a palavra durante a semana, e aos sábados eu me preparo para poder passar para você tudo que Deus tem conversado comigo. Sempre eu digo aqui que todo esse estudo da mesa está relacionado, significa, é referente à comunhão, né? Tem muitas pessoas que não conseguem compreender um pouco sobre a mesa porque ainda não conseguiu entender, né, o significado da mesa. Quando nós falamos sobre mesas, nós falamos sobre comunhões, tá? A gente fala sobre partilha, comunhão, falamos sobre relacionamentos. Então a mesa, ela significa isso para mim. A mesa, ela significa muito isso também na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela também se refere que a mesa é um ato de comunhão, é um ato de comunicação, de relacionamento. Então, aqui eu estou trazendo uma série, já é a terceiro programa dessa série, As Mesas de Jesus, para que nós possamos estudar e fazer, né? Eu sempre digo, eu estou fazendo um tour, né, nas mesas de Jesus naquela época, e a minha imaginação e a minha mente lendo a palavra e entrando na atmosfera das mesas, né, com Jesus ali, a gente consegue entender um pouco sobre como naquela época, né, como nos comportar, como escutar, como, né, desenvolver um pouco sobre o que Jesus estava passando para aquelas pessoas ali, né? Hoje é uma mesa bem atípica, tá? Eu fiquei assim, relendo demais essa mesa, porque não é uma mesa comum. A gente vê sempre Jesus sentando à mesa, com discípulos, com pessoas que seguiam ele, com amigos, até mesmo com pessoas que traíram Jesus. Mas nós, quando entramos nessa atmosfera da purificação do templo, né, e é lá em João capítulo 2, você pode já deixar sua Bíblia aí preparadinha, João capítulo 2. E aí a gente já entra numa atmosfera assim bem mais radical. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu vejo assim Jesus como algo que veio, né, para quebrar todas as estruturas de regras, de culturas, né, de leis religiosas que vêm querer aprisionar, que vêm querer deixar as coisas tudo certinhas aos olhos humanos. Deus, ele veio para os improváveis, como a gente conversou na mesa passada, né, no programa passado, onde ele pegou aquelas talhas improváveis e cada talha era uma vida, cada talha era uma diferente da outra, e ali ele transformou. E ali ele usou para fazer o seu primeiro milagre, né, para estrear o seu milagre na terra durante os seus 3 anos de ministério. Então, Jesus, para poder chegar ao ponto de usar um improvável, algo improvável, uma pessoa improvável, né, é para quebrar, né, regras, é para quebrar estruturas, né, que a gente acha meio que perfeito. A gente acha perfeito e nada dessa terra é perfeito. Podemos ser abençoados, podemos ser benditos, mas perfeitos não. Então, quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente estuda e lê e escreve, a gente entende que é um improvável que está ali fazendo aquela leitura, aquele estudo, e que o Senhor está usando eu e você. Todas as vezes que nós disponibilizamos o nosso tempo para estudar a palavra de Deus, Ele usa nós que somos improváveis, né? Nós que somos indignos, Ele nos faz ser pessoas prováveis e dignas, estudando a palavra dEle. À medida que eu vou lendo as Escrituras, eu vou vendo que o Senhor vai fazendo em mim. E assim você também. Pega teu caderno, né? Uma folha, eu sempre gosto de trazer, quando eu estou fazendo meus estudos. Eu quero dar essa dica para você porque eu creio que quem me assiste também gosta de estudar a palavra. Não só ouvir, mas também praticar. Como diz Jesus, não sejam só ouvintes, mas praticantes da palavra, né? E tem muitas recompensas para quem pratica.
Então, eu trago sempre um lápis com borrachas, né? A pessoa pode dizer assim, ah, eu não essa borrachinha, mas eu amo essa borracha, gente. Assim eu não perco ela, né? E aqui sempre já está à minha disposição. Um marca-texto. Eu gosto de usar diferentes cores de marca-texto, né? Hoje só trouxe esse verdinho e uma caneta, para que a gente possa anotar, né, tudo, até mesmo assim, as revelações que Deus nos dá quando sentamos e ali entramos em comunhão com Ele e com a palavra dEle. Então Deus ele tem algo para nos revelar durante esta purificação do templo. Então na tua Bíblia, peguei tua Bíblia no capítulo de João, em João, no capítulo 2, lá no verso 12, né? Do verso 12 ao 15. Vamos ler comigo? Mas primeiramente eu quero agradecer a todos que estão aqui me assistindo. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por me trazer até aqui, né? Porque é só Deus mesmo, gente, que tanto traz a mim aqui, como também traz você para me assistir. Só Deus que toca no nosso coração. Nós, por nós mesmos, nós estaremos fazendo qualquer outra coisa, menos estar aqui, não é verdade? Então, eu quero agradecer primeiro a Deus por tocar no meu coração, por me usar. Mas Ele está me usando porque eu disponibilizo a minha vida para que Ele possa me usar. Eu quero ser sempre um instrumento do Senhor para a vida das pessoas. E eu só posso trazer algo para ti do que eu vivi. Né? Eu sempre digo, Senhor, eu não quero trazer nada para as pessoas aquilo que eu não vivi ainda. Porque eu só sei falar muito bem, eu só sei dizer as minhas experiências quando eu experiencio, não é verdade? Então, eu quero ler isso aqui para ti e passar o que Deus conversou comigo e o que eu vivi e o que eu vivo. E aqui diz assim, depois disso, ele desceu a Cafarnaum. Né? Depois que teve, aqui na semana passada, no sábado passado, que foi, né, a mesa das talhas improváveis, né, que foi as bodas de Caná. Ali a gente, depois que Jesus fez aquele primeiro milagre, aquele momento, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, Maria, e seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estavam chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Então, no pátio do templo, só faz grifar aí, pátio do templo. Você grifa aí, pátio do templo. Pode até colocar também o marca-texto. Depois eu vou te explicar. Viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Aí você pode também grifar mesas. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Você pode até também grifar, virou as mesas, virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Você pode também grifar, o zelo pela tua casa me consumirá. E aí aqui é só até aqui, né? Que nós vamos fazer esse estudo. Nós vamos ler até aqui, do 12 até o 17. E aqui eu comecei a ler, reler diversas vezes esse versículo, esses capítulos, esses versículos. E eu entendi que todos nós somos templos do Senhor, né? Nós somos igreja, cada um de nós somos um templo do Senhor. E eu fui lá em Coríntios, você pode até anotar, tá? Eu vou te dando os ingredientes, tá, gente? Os ingredientes, os alimentos que você vai colocando em cima da sua mesa, são os versículos bíblicos, são os capítulos, né? Então, tu vai anotando aí depois para você fazer um estudo bem legal. Então, lá em 1 Coríntios 6,19 diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é templo e santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então, eu entendo que quando decidimos deixar Jesus entrar em nosso templo, que é a nossa vida, e aí lá, logo de cara, né, Jesus ele vai se deparar com muitas práticas da nossa vida pecaminosa, que trazíamos
muitas desonras a Deus e que nos fazia viver distantes de Deus. Eu lembro muito bem quando a primeira vez que eu despertei em querer conhecer Jesus, né? O pátio do templo, que eu pedi até para vocês grifarem aí, eu entendo que é a nossa vida. Eu vejo como as nossas condutas pecaminosas. Alianças com coisas e pessoas erradas. Pensamentos e sentimentos cativos aos prazeres do mundo pecaminoso, do mundo materialista. Valores totalmente distorcidos da palavra de Deus. Então, eu entendo que o pátio do templo é algo que é relacionado à nossa vida, a primária vida cristã, né? É quando começamos a conhecer Jesus, quando despertamos o desejo de conhecer Jesus, de entregar a nossa vida para Ele, é quando a gente começa a perceber que nós estamos aliançados com coisas, com pessoas erradas, com situações erradas, né? Que estamos tendo nossas condutas, né, diferentes, né, do que Deus quer para nós, os valores distorcidos da palavra de Deus. Então, quando eu conheci Jesus, eu comecei, não eu por mim mesmo, mas o Espírito Santo começou a me mostrar. Começou a me fazer despertar, ver, né, aonde eu estava inserida. E quais as mesas que eu estava ali assentada. Ou seja, eu estava tendo comunhão com pessoas, com coisas que não agradavam a Deus. Logo, quando entregamos a nossa vida para Jesus, Ele entra no pátio do templo da nossa vida e ali se depara com muitas coisas, com muitas práticas, com muitas mesas que não condiz com a palavra dele. Só que quando ele olha aquilo dali, ele não vai embora, né, gente? Você vê, ele não tem essa... né, ele não vai embora chateado, ele não vai embora dizendo assim, desisto, aqui tem muita coisa errada, não dá para mim. Não, Jesus, ele não fez isso, né? E aí, Jesus, ele foi vendo, né, tudo o que estava ali acontecendo, né? Deus, ele se entristeceu. E ali ele, né, ficou irado com aquelas pessoas. Mas não é aquela ira de fazer a violência, não. Jesus, ele não tocou nas vidas das pessoas, mas ele tocou no pecado das pessoas. E é o que eu vejo, o que eu vi em mim. Jesus começou a tocar no meu pecado. Jesus começou a tocar naquelas alianças que eu tinha antigamente, antes de conhecê-lo. Jesus começou a tocar nas minhas condutas pecaminosas, né, naquele mundo materialista pecaminoso, né, naqueles valores distorcidos da palavra de Deus. Né, são valores e alianças com a sociedade materialista, com a sociedade gananciosa, com os excessos, né, porque a gente se enche de coisas do mundo e a gente começa a se esvaziar. Na verdade, quando a gente conhece a Cristo, a gente está muito vazio de Cristo, né? E aí Ele vai nos enchendo, à medida do tempo que a gente vai deixando Ele purificar o nosso templo. Ou seja, derrubar essas mesas, virar estas mesas, expulsar essas mesas de alianças, né, que são as comunhões de alianças com coisas que não condiz com a palavra, que não vem dEle, que nos afasta dEle. Você está me entendendo? Então, quando eu não era cristã, quando eu não tinha Jesus, o meu modo de me comportar e de falar era muito diferente. Quem diz isso é meus filhos e meu marido, né? Minha família que convive comigo todos os dias. Mas também eu comecei a notar isso, eu comecei a me autoanalisar. O Espírito Santo nos faz, né, nos faz a gente se ver. E aí a gente começa a se autoanalisar e a gente começa a combater essas coisas. Então eu comecei a combater coisas que eu começava a entender que não dava mais. Se eu quisesse viver com Jesus, se eu quisesse viver a palavra, eu tinha que desmanchar, né, fazer
todas as alianças, comunhões que eu fiz com coisas que não vinham de Deus, com pessoas que também não queriam saber de Deus, né? Com situações, com comportamentos, com modo de falar, de me vestir. Lugares que eu frequentava muitos lugares que também não glorificavam a Deus, que ali não tinha nada para me oferecer. Eu me sentava em mesas com pessoas para poder conversar com coisas tão banais. Eu perdia tanto tempo da minha vida. Eu fazia tantas coisas que, quando hoje eu penso assim, meu Deus, como eu perdi tanto tempo. Gente, eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus entrar na minha vida, né, porque Ele já nos escolheu. Quando Ele nos escolhe, Ele desperta assim, a mente da gente para que a gente possa querer conhecê-lo. Então, quando eu tive esse entendimento, né, eu vivia num mundo tão diferente de hoje. Quando eu penso naquela época, eu penso que eu era, assim, não era a Geise. Eu era outra pessoa, e realmente eu era outra pessoa, eu vivia no outro mundo. Então, as roupas que eu vestia, a forma que eu conduzia, a minha fala, o meu comportamento, é totalmente diferente de hoje. Só que existe uma essência, existe algo bom em você, né? Existe algo bom em mim que Deus deixa. Eu sou um pouco extrovertida, mas eu era muito extrovertida no lado negativo. E Deus deixa com que o seu lado, né, de brincar, de ver as coisas, né, com mais leveza, Ele deixa isso e transforma isso no lado positivo. Então, eu não honrava a Deus, eu não honrava nenhuma autoridade, eu não sabia o que era honrar, certo? Eu não sabia o que era honrar lideranças na minha vida, meus pais. Eu não sabia a liderança do meu marido dentro do meu lar. Eu não honrava essas lideranças da minha vida, as autoridades da minha vida. Até hoje tem muitos cristãos que não honram a liderança da sua vida, que não querem se submeter. Eu digo para você que eu passei a maioria do tempo da minha vida, né, desobedecendo a minha liderança, desobedecendo as autoridades da minha vida. E confesso a você que é uma luta diária para que eu possa me manter na obediência de honrar as pessoas, né, os meus líderes, as autoridades que Deus colocou na minha vida. É difícil, mas não é impossível, porque hoje eu sento na mesa que o Senhor designou para mim. E eu sentada todos os dias nessa mesa, eu vejo que não é tão pesado e não é tão difícil assim, mas se eu sair desta mesa, eu vou ter um peso enorme nas minhas costas, eu vou ter um peso enorme, eu não vou conseguir. Você só consegue se você tiver comunhão com o Senhor. Você só consegue andar com mais leveza se você trocar teu fardo pesado com o fardo de Jesus e dizer assim, eu quero o teu jugo, Jesus. Vamos lá andar comigo. Eu quero dividir contigo esse peso. Então, nesta época, quando eu não conhecia Cristo, eu também sentava em mesas egoístas, em mesas da autossuficiência, da religiosidade, eu sentava na mesa de idolatrias, eu idolatrava as situações e pessoas, eu idolatrava, gente, a minha mãe. Eu achava que tudo que a minha mãe fez, a forma que ela vivia, era perfeito, era um estilo de vida para mim. E depois que eu conheci a Cristo, Cristo disse, não, eu tenho algo novo para ti. Você pode viver a vida que eu escolhi para ti, não a vida da tua mãe. E assim, eu fui começando a entender, à medida que eu fui me disponibilizando para Cristo, Ele foi me fazendo entender mesas que eu precisava me desfazer, sair. E isso eu entendo como a purificação. Ele derrubou mesas da minha vida, né? Logicamente com a minha permissão. Com a minha permissão que eu digo é com a minha disponibilidade. Ele foi ali no pátio do templo da minha vida e foi começando a purificar. E tem que ser assim mesmo. E tem que ser da forma que ele fez aqui no pátio do templo. Ele chegou, ele ali viu
o que estava acontecendo, ele se entristeceu, mas ele não desistiu, ele não saiu daquele lugar enquanto ele não purificou. Por quê? Porque ali ele tinha uma voz de autoridade. Ele tinha autoridade naquele lugar de fazer aquilo dali. E se você dá autoridade a ele para fazer isso na tua vida, no templo da tua vida, ele vai fazer. Ele vai fazer você se enxergar, ele vai fazer você ver em quais mesas você está se assentando, né? Quando não tínhamos comunhão com Deus, nós tínhamos comunhão com o mundo, cheio de egoísmo, de interesses próprios, e sempre estávamos vendendo nossos valores. Ali estavam cheios de cambistas. E não se engane que nesta vida, nesse mundo pecaminoso, que eu digo nesse mundo pecaminoso, é nesse mundão mesmo, gente. É no mundo mesmo que não quer saber de Deus, não quer saber da Bíblia, não quer saber da palavra, não quer saber nada disso. Eles sabem que existe Deus, eles sabem que existe palavra, eles sabem que estão fazendo coisas erradas, mas eles não querem saber. Eles querem continuar no erro, eles querem continuar do outro lado. E aí o que é que acontece? Existem muitas pessoas vendendo muitos valores, vendendo os seus valores. Então nós, quando não tínhamos Jesus, nós vendíamos os nossos valores rapidinho e fácil, né? Então nos assentávamos em mesas disfuncionais, negociando a nossa dignidade em troca de coisas passageiras e ilusionárias, que muitas vezes nos levam e nos levaram a destruições. Eu passei por muitas situações difíceis. E é como um ciclo, né? Eu estou aqui numa mesa redonda, né? E a mesa redonda você vê claramente quando você começa a meditar nessa mesa redonda, né? Ela não tem fim, ela vai ficar o tempo todo em círculo, né? E aí você começa a imaginar a sua vida. Será que você está vivendo um círculo? O ciclo da tua vida. Você fica observando, você está caindo no mesmo erro sempre, aí dá uma aliviada, depois quando passa um tempo volta tudo de novo. Se você estiver desta forma, é uma mesa disfuncional que você está sentando. São mesas disfuncionais que você se senta. Você ainda não deixou Deus, né, tirar esta mesa, esta comunhão, esta aliança ou algo da tua vida que está acontecendo, que teima em acontecer de vez por outra, a mesma coisa. E aí Deus vai te mostrando. A partir do momento que você decidir deixar Ele tirar isso da tua vida. Então, Jesus começa a tocar no que as pessoas praticam, né? E assim vai nos fazendo ter a consciência de que precisamos nos posicionar e renunciar às práticas, às doutrinas, às culturas, os comportamentos da vida antes de conhecê-lo. E até mesmo, sabe, gente, quando a gente conhece Jesus e a gente é cristão e tudo, a gente ainda está sentado em mesas que a gente nem imagina. E só Deus mesmo para nos fazer entender e compreender que aquilo dali, aquele lugar, aquela mesa não serve mais para mim nem para você. O Senhor, Ele zela pelo templo dEle, como também tem dizendo aqui, né? O Senhor, Ele zela, eu pedi até para você marcar. O zelo pela tua casa me consumirá. O zelo do Senhor pelo templo que é a nossa vida. Então Jesus fica triste demais quando ele vê na vida de um cristão mesas disfuncionais, como a mesa da incredulidade, da religiosidade, dos vícios, do materialismo, da ganância, da idolatria, a mesa do murmúrio, da avareza, de amizades interesseiras, da falsidade e do dinheiro. Mesas disfuncionais. Muitos cristãos estão sentados ainda em mesas disfuncionais. Ainda estão com estas mesas no seu templo, no pátio do seu templo. E se colocam na frente de Jesus dizendo, não, Jesus, deixa essa mesa aqui. Não, Jesus, não vira essa mesa, não tira essa mesa da minha vida, deixa aqui. Tem muitos cristãos que ainda estão com mesas disfuncionais no pátio do seu templo. Lá em Mateus 6:24 fala claramente que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro.
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Então, muitos cristãos que estão sentados nessas mesas estão cegos pelo inimigo, pois acham que estão fazendo boas ações. Isso é religiosidade. Quando a gente pensa que a gente está fazendo boa ação, quando a gente pensa que a gente está sentado em mesas disfuncionais, ferindo a palavra de Deus, e aí a gente diz assim, não, mas está sendo bom para fulano, está sendo bom para cicrano. Isso é religiosidade. Mas eles não sabem que estão em verdadeiras prisões. Pessoas aprisionadas, não aceitam opiniões, são obstinadas e mesmo que saibam que estão errados, não têm força para renunciar. Muitas vezes a gente diz assim, ó, eu não vou falar, eu não vou ser sincero com aquela pessoa, porque senão ela vai se magoar e eu vou espantar ela. Aí eu vejo como tem um certo limite nisso, sabe, gente? Na minha casa, tem algumas pessoas na minha família que bebem bebidas alcoólicas até ficarem fora de si. Mas desde quando Jesus me fez ter a consciência de que esta mesa eu teria que derrubar dentro da minha casa, eu disse para a minha família, na minha casa eu não aceito mais bebida alcoólica. Não aceito mais mesas de pessoas que estejam ali com essa finalidade, de beber até perder sua própria consciência. Na minha casa eu não aceito mais esse tipo de amizade, que vai só com o interesse de falar sobre a vida alheia, de maquinar alguma coisa contra alguém. Na minha casa eu não aceito isso. E algumas pessoas da minha família não andam na minha casa. Não andam, por quê? Porque a gente não deixa levar bebida, porque a gente não deixa. Não é que eu não deixe. A casa que eu quis, que seja uma casa purificada pelo Senhor, uma casa digna, uma casa santa, santificada. E ali eu disse que na minha casa não dá certo mais esse tipo de mesa, eu não quero mais. Eu vi que pessoas se magoaram. Pessoas da minha família não andam na minha casa e quando andam, não passa 10 minutos, gente, vai embora. Porque não conseguem viver no estilo de vida que eu vivo hoje. E isso eu sei que acontece na vida de muitas pessoas e tem muitas pessoas, muitos cristãos que não fazem, não tomam esse tipo de atitude com medo do afastamento das pessoas da sua família. Dentro da minha família mesmo, tem cristãos que dizem assim, eu não vou fazer a mesma coisa que você, porque senão ele não anda mais na minha casa. Aí eu fico pensativa, então pronto. Então você está preferindo mesas disfuncionais da sua casa do que a presença de Deus. Porque a presença de Deus para mim é muito mais valiosa, gente. E quem não quer a presença de Deus, não vai, logicamente, demorar dentro da minha casa. Isso eu não me aborreço, sabe? Antes eu me aborrecia. Mas eu não me aborreço mais, porque Deus me fez entender que só vai estar dentro da minha casa ou dentro da minha vida aqueles que me aceitam com Jesus. Se não quiser me aceitar com Jesus, logicamente eu fico triste, eu tenho saudade de algumas pessoas. Mas o que eu posso fazer? Eu prefiro, a minha prioridade é ter Jesus na minha vida. E quem gosta de Jesus vai estar perto de mim, vai estar dentro da minha casa. Quem quer a presença dele, não só nos momentos difíceis, mas em todo o tempo. Então é isso. Nós precisamos ser dessa forma e é uma luta, não é fácil, é uma luta para mim. Mas eu só consigo se eu estiver sentada à mesa com o Senhor. É que eu consigo suportar a saudade, a falta que eu tenho deles. Jesus derruba todas as mesas disfuncionais de nossa vida e coloca em equilíbrio em todo o templo, desde o espírito. Aí ele passa pela alma e, por último, pelo corpo físico. Muitos cristãos estão sentados à mesa disfuncionais. E aí Jesus ele traz à consciência aquilo que precisa ser feito para ser liberto. Até que vire comportamento. Mas isso vai depender de mim e de você. Se você quiser ser liberto de mesas disfuncionais, que ainda hoje você é preso, é necessário você perseverar na sua comunhão com Deus. Todos os dias. Todos os dias.
né? E aí nós começamos a entender, porque aí, como ele diz, ele traz a consciência, aquilo que precisa ser feito. Ele traz a consciência. E é muito bom, eu gosto muito de escrever. Eu sei que tem pessoas que não gostam de escrever. Mas é tão bom você começar a escrever. E você escreve, aquilo que você escreve, e não só uma vez, mas você pode todos os dias escrever até que aquilo vire hábito, até que aquilo vire comportamento. Faça uma prova disso. Escreva algo que você quer muito, que vire comportamento na sua vida. Você começa a escrever. Mas não escreva só hoje e deixe lá guardado, não. Escreva todos os dias. Ou então você escreve e deixe pregadinho na parede, aonde você fica todos os dias para você ler. E leia aquilo ali todos os dias. Você vai ver como vai virar comportamento. Então, isso acontece através da nossa obediência e comunhão com Deus. Né? Um relacionamento, uma troca que temos com Ele. Na nossa comunhão, no nosso lugar secreto com Ele todos os dias. Então, nós temos que ter cuidado para não voltar a nos assentar em mesas que um dia abandonamos. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que entender e começar a observar os ciclos da nossa vida. Porque muitas vezes eu tomo uma atitude hoje, mas quando eu vou ver, eu já estou nela de novo. Numa situação difícil, numa mesa disfuncional. Né? Na mesa da incredulidade, do murmúrio, muitas vezes eu vou parar de murmurar. Né? E aí você pega, quando você vai se dar conta, você passa 3, 4 semanas, você já está murmurando de novo. E aí Deus ele vai fazendo você entender que é necessário você abandonar de vez todas as mesas disfuncionais da sua vida. Mas você só vai conseguir se você deixar Ele purificar o seu templo. Por isso, costuma acontecer com aquelas pessoas que, com o tempo, as dificuldades da vida esfriam o seu relacionamento com Deus e quando não existe mais comunhão, troca, partilha, e nem muito menos mesa com Jesus, costuma voltar às mesmas mesas disfuncionais. Todas as vezes que eu deixo de ter comunhão com Deus, e muitas vezes, quando a gente deixa de ter comunhão com Deus, é nas situações difíceis. Gente, nas situações difíceis, nas dificuldades da vida da gente, é muito tentador a gente negligenciar o lugar secreto, ou seja, a nossa comunhão com Deus. É muito tentador, vem na nossa mente, né, que não está adiantando de nada, porque todas as vezes que a gente decide construir o lugar secreto, vem uma enxurrada de coisas, de situações, né, de perturbações, e aí a gente diz, poxa vida, eu não tinha comunhão com Deus e era tão mais leve, parece que está tão mais pesado depois que eu decidi ter comunhão com Deus todos os dias. Será que isso aconteceu só comigo ou também já aconteceu contigo? Eu tenho certeza que acontece com todo cristão. Só que a perseverança que vai fazer toda a diferença. Em meio ao caos, nós vamos perseverando na nossa comunhão com Deus diária e nós vamos vendo, né, a fortaleza que Deus vai levantando dentro de nós. Então, não deixe esfriar o seu lugar secreto, as dificuldades, não deixe que as dificuldades esfriem seu lugar secreto com Deus, sua comunhão com Deus. As dificuldades vêm para todos nós, aquele que não quer saber de Deus e aquele que está aos pés de Jesus. As dificuldades vêm para todos, mas existe uma diferença grande, a perseverança, o reconhecimento, né, que estando aos pés de Jesus eu vou conseguir passar por esse caos, eu vou conseguir ter a alegria em meio ao sofrimento, eu vou conseguir ter paz, aquela paz que excede todo entendimento na dificuldade, eu vou conseguir. Você vai conseguir, se você estiver aos pés de Jesus em todo o tempo. Não adianta, minha irmã, você desistir. Não adianta você desistir dos pés de Jesus. Quando você estiver na mais alta dificuldade da sua vida, no mais alto sofrimento, você vai dizer, não está adiantando de nada. Só que Deus não trabalha com a gente da forma que a gente trabalha com as pessoas. Deus trabalha tão diferente, tão... durante esse tempo que eu comecei a ter comunhão com Deus, eu comecei a entender como é o agir de Deus. Eu não tenho como te explicar, porque cada vida é uma coisa diferente. Na minha vida é diferente da tua vida, mas eu comecei a entender
né? E tem coisas que eu não entendo Deus ainda, mas eu comecei a entender Deus depois que passou a situação, e naquela situação eu entendi como Deus agiu. Não foi do jeito que eu queria. E outra já foi do jeito melhor do que eu queria. Então tem tantas situações da vida da gente que a gente só consegue entender Deus se nós estivermos com Ele. Mas já vá logo sabendo que não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito dele, né? Então, quando nós temos questionamentos demais, nós também entendemos que isso nos tira da mesa de comunhão com Deus, né? Pessoas que questionam demais. A mesa do questionamento é uma mesa que precisa ser virada da sua vida, precisa ser tirada, eliminada, deixar Jesus mesmo, né? Derrubar estas mesas da sua vida. A mesa do questionamento é terrível. A mesa da razão, pior ainda. Então, minha irmã, comece a olhar para o templo da sua vida. Quais são as mesas que estão levantadas nele, que você está ali, negociando seus valores, que você está deixando ali, né? As pessoas negociarem valores, negociarem situações com você. Porque se eu deixo no templo da minha vida mesas ainda levantadas que não condiz com a palavra, que não quer saber de Jesus, é por minha permissão. São minhas escolhas, minhas decisões. E isso precisa ser analisado. Você venha, olhe para você mesmo. Você tem um espelho aí na sua casa, não tem? Se veja, olhe para o espelho. Olhe para a sua face. Aí você senta numa mesa redonda. Se tiver uma mesa redonda na sua casa, você começa a observar e os seus olhos vão acompanhando ali a circunferência da mesa. E você começa a analisar a sua vida. E você começa a entender que aquela mesa é o templo da sua vida. É o templo, o pátio do templo da sua vida, é aquela mesa. E aí, quais são as mesas que você está deixando ainda permanecer no pátio do templo da sua vida? Que você não deixou Jesus tirar estas mesas, derrubar estas mesas, eliminar estas mesas da sua vida. Comunhões com a incredulidade, comunhão com o murmúrio, com a falsidade, com o interesse, com a ganância. Comunhão com a incredulidade, gente, também é assim, a falta de gratidão também é terrível. Eu tenho observado quais são as mesas que eu ainda estou deixando permanecer no pátio do templo da minha vida, quais são que eu não deixei Jesus ainda derrubar. Eu comecei a observar, estou analisando todos os dias isso. Todos os dias eu estou analisando. E não é nada fácil. É completamente difícil. Amizades que não têm a mesma visão. Será que nós estamos aliançados com pessoas que não têm a mesma visão que nós? Amizade que eu estou falando, gente, não é você... eu nunca mais vou sentar na mesa com fulano, com ciclano, porque eles não querem saber de Jesus. Todas as vezes que eu falo sobre Jesus, eles já não querem ouvir, inventam outro assunto, saem, não querem. Não é isso. Você pode sim. Tem muitas pessoas, né, que é do meu convívio, que sentam comigo e ali a gente conversa normalmente. Só que eu não ando com essas pessoas o tempo todo, né? Eu não tenho essa amizade de estar andando com eles, né, para todos os lugares, frequentar os mesmos lugares que eles. Não, eu converso. Logo que dá para eu introduzir um pouco da palavra de Deus, eu introduzo. Muitas dessas conversas são pessoas sedentas de Deus e que começam a buscar, né, em mim alguma solução para um problema deles, mas não em mim, mas eles veem em mim algo de Deus. Então, são mesas que você pode se assentar uma vez, outra vez, lá na frente, mas com a finalidade de levar a palavra de Deus. Não de você estar se assentando e compartilhando com eles o que eles querem. Não. É o que eles estão ali fazendo, de forma alguma. Eu tenho amizade com todo mundo, mas ser amiga, amiga mesmo, é só para quem é amigo de Deus. Então,
Lá em Salmo 1, fala muito isso, ó. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Que palavra maravilhosa é essa que eu deixo para você no final desse programa. Que você possa meditar nessa palavra. Como é feliz aquelas pessoas que não seguem o conselho dos ímpios, porque se você se senta em mesas diariamente que não glorificam a Deus, que não querem saber de Deus, eles têm muitos conselhos, eles têm muitos conceitos, eles têm muitas visões distorcidas da palavra de Deus. E se você anda com elas todos os dias, e se você se senta com elas todos os dias, e você não tem comunhão com Deus de forma alguma, você vai começar a pensar como elas, você vai começar a agir como elas, e quando você for ver, você está muito, muito distante de Deus e da palavra dele, tá? Não imita a conduta dos pecadores. Eu não preciso nem me sentar para imitar a conduta dos pecadores. É só eu ter o quê? Algum tipo de comunhão com eles, em que até mesmo no telefone, gente. A gente está aqui todo dia vendo coisas, né? Tem muitos aplicativos que são aplicativos disfuncionais dentro deste aparelho, né? E quando a gente começa a observar, a gente está agindo e pensando da mesma forma. Coisas que são do mundo, não glorificam a Deus. Não querem saber da palavra, não querem entender o que é andar com Jesus. E nem se assenta na roda dos zombadores. Eu me lembro uma vez, antes da pandemia, não, estava já no auge da pandemia. Vou contar aqui algo para vocês para a gente finalizar. No auge da pandemia, eu e meu marido, nós sentamos sim numa mesa disfuncional. E ali, eu confesso a você, eu posso falar de mim, eu não posso falar do meu marido, mas eu confesso a você que eu não estava ali sentando naquela mesa com pessoas, né? Aquelas pessoas estavam sentadas lá com a finalidade de compartilhar conversas banais, falando da vida do outro, comentando coisas do trabalho deles e de coisas assim, zombando mesmo com a cara de algumas pessoas. E eu sentei nessa mesa e fiquei observando cada um, a conduta de cada um. E não abri minha boca para falar de nada de Deus, nem de Jesus. Confesso a você que não fui ali pensando em falar algo de Deus. Mas também não fui para compartilhar com eles o que eles estavam fazendo. Compartilhar, compactuar. Mas eu estava ali, sentada com eles. E ali para aquela mesa, eu contribuí com um alimento. E aí eu comecei a não me sentir bem. Mas continuei. Continuei sentada ali, observando. Eles falando dos outros, ele rindo, zombando, e eu ali, sentada, calada. Às vezes eu ficava rindo também. E no outro dia, eu e meu marido amanhecemos com Covid. E aí eu olhei para o meu marido e disse assim, eu tenho certeza que nós estamos doentes, porque a gente já passou por... A gente já entrou em hospital, a gente já foi para vários lugares, a gente não pegou Covid nenhum. Mas a partir do momento que a gente começa a sentar em mesas que não glorificam a Deus, eu estava me sentindo mal ontem naquela mesa, mas mesmo assim eu não dei ouvidos aos meus sentimentos, eu não saí daquela mesa e hoje nós estamos aqui. Porque a partir do momento que a gente sai, né, do propósito que Deus botou na nossa vida, nem que seja por minutos, nem que seja por poucas horas, ou meia hora, ou 20 minutos, a gente sai da cobertura de proteção de Deus. Eu entendi dessa forma, né? E o meu marido também falou a mesma coisa. Também eu não me senti bem, minha filha. E também eu acho que hoje nós estamos doentes, porque nós saímos debaixo da proteção do Senhor por um pouquinho de tempo, por poucos minutos. Que ali a gente passou no máximo que uns 40 minutos, uma hora mais ou menos. Eu acho que foi. Então, estar debaixo da proteção de Deus, gente, é estarmos aliançados com Ele, com pessoas dele,
sabe? Sentarmos em mesas que glorificam a Deus, ter comunhão com pessoas que estejam ali com a mesma visão, com o mesmo objetivo. Então vamos observar quais são as mesas disfuncionais do pátio do nosso templo, que é a nossa vida. E deixar Jesus ali nos dar a consciência de que nós precisamos desfazer daquilo ali. É essa a palavra de hoje, é essa a purificação do templo, é a mesa da purificação do templo que Deus quer. Que nós tenhamos essa consciência, que existe um pátio do templo na nossa vida. E que nós temos que estar observando ela em todo o tempo. Porque o inimigo quer ali levantar mesas, levantar comunhões, levantar situações, levantar relacionamentos que não glorificam a Deus, que nos afastam do propósito de Deus, que nos afastam da palavra, do lugar secreto, que nos tiram e nos roubam tempo. E muitas vezes a gente diz assim, eu não tenho tempo para ter um lugar secreto com o Senhor. Porque se eu tirar tempo, eu vou estar tirando comida da boca dos meus filhos, eu vou estar deixando de fazer e deixando de fazer aquilo, né? E muitas vezes são coisas que a gente acha que é bom. Porque o mal, ele não vem com cara de mal, ele vem com cara de bonzinho. E aí faz com que a gente se engane. E a gente caia na armadilha de sentarmos em mesas disfuncionais. E assim nos roubam a comunhão com o Senhor, né, a felicidade, como diz aqui, como é feliz aquele que não se assenta em mesas disfuncionais e não compartilha, não compactua, não tem comunhão com pessoas que não querem saber de Deus. Amém? Um abraço, fica com Deus, medita neste estudo, nesta mesa disfuncional, nessas mesas disfuncionais, medita nessa palavra, começa a meditar na tua vida, né? E durante toda a semana, porque muitas vezes a gente lê aqui a Bíblia e a gente lê de uma forma, né, que a gente quer acabar logo. Não, a gente tem que ler estudando e muitas vezes Deus vai pedir para você ficar um mês em cima só de uma palavra. E aí você diz assim, quando é que eu terminar de ler a Bíblia? Aí Deus diz assim, não corre, anda nos meus passos, segue o ritmo dos meus passos e vai dar tudo certo. Então que você siga o ritmo dos passos de Jesus. Amém? Um abraço e até o próximo programa, próximo sábado. Vou revelar a você qual é a mesa que Jesus tem me revelado. Tá bom? Então siga nas redes sociais, dá um joinha aí para mim, para que o YouTube ele possa ali reconhecer que esse programa é bem relevante e que atinja, né, um público maior, que pode ajudar muitas outras pessoas a entenderem, né, muitas coisas na sua vida. Então, me ajuda, dá um joinha aí e compartilhe com outras pessoas também, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe, amo a sua presença comigo, né? E Jesus está aqui, Jesus está aí, presente em todo o tempo em nossa vida. Amém? Tchau, tchau.